Olá, eu sou o Márcio Schenato e está começando mais um programa Movimento em Pauta. 48 anos se passaram desde que o governo do presidente João Goulart foi derrubado e substituído pelo regime militar. Um período ainda repleto de lacunas, omissões, esquecimentos, injustiça, dor e morte. E em Caxias do Sul, quais são as histórias desse período? Para falar sobre isso, os convidados Padre Roque Graziotin e Luiz Pizzetti. Muito bem-vindos, Padre Roque, seu Pizzetti, bem-vindos ao Movimento em Pauta. Obrigado. Obrigado. Começar perguntando então, senhor Luiz Pizzetti, importante líder comunitário aqui da cidade, onde o senhor estava em 1964, um período um pouquinho antes e depois, como é que é a sua história nesse ano? É um grande prazer ter essa oportunidade de estar contando uma história viva que nós vivemos em 1964. Então, queremos agradecer à TV Caxias por essa oportunidade. Bem, eu vou começar a história como começaram a preparar o golpe de 1964. Você sabe que o grande presidente da República, Getúlio Vargas, ele foi pressionado até a morte. Então, eles queriam que ele pedisse a demissão do governo. E ele disse, sairei do catete só morto. Então, aí aconteceu que essa perseguição era o imperialismo aliado aos nossos brasileiros vendilhões da pátria, traidores da pátria, o presidente da República, Getúlio Vargas, criou a Petrobras e criou a Eletrobras. Então, esse foi o motivo da perseguição, porque o imperialismo queria tomar conta do nosso petróleo. Aí o Getúlio Vargas se suicidou e aí era a época que eles queriam dar o golpe. E aí não aconteceu. Então, eles tentaram dar o golpe em 61, quando Jânio Quadros renunciou. E aí o vice-presidente, que era o João Goulart, eles não queriam dar a posse ao vice-presidente. Então, nós, aqui no Rio Grande, com o Leonel Brizola, levantamos a bandeira da legalidade, que era para a posse do João Goulart. Os aviões que iam... O senhor fazia o que nessa época, seu Pizzetti? O senhor já era presidente de bairro, trabalhava em alguma empresa? Eu era presidente de bairro e trabalhava na indústria de refrigerante Marabá. E eu era um motorista vendedor de pronta entrega. E aí, continuando... Durante a legalidade, tentaram evitar o golpe aí naquele período? levantamos a bandeira da legalidade para a posse do João Goulart. Aí, para que eles pudessem dar posse, mandaram o Tancredo Neves, que ele se encontrava na China, para negociar com João Goulart. Diz, olha, para tu assumir o poder, tu tem que aceitar o regime parlamentarista. E ele aceitou e veio e assumiu o regime parlamentarista. Daí, nós, a Associação do Bairro Madureira, convocou os moradores do bairro, em nome da associação, os operários, a comunidade em geral, para formar um pelotão que, se fosse preciso pegar em arma para a posse do Jango, nós pegaria. Então, lá apareceu médicos, apareceu enfermeira, apareceu advogados, apareceu os operários, apareceu os moradores dos bairros e formamos um pelotão. E dia 20 de setembro de 1961, esse pelotão desfilou em Porto Alegre, no palanque, que o Brizola era o presidente, e eu desfilei com cartaz com caixa de uva.
Posso só perguntar um pouquinho para o Padre Roque também. Nesse período, então, um pouquinho anterior a 64, estava no seminário, é isso? Não estava em Caxias. Como é que foi, padre? Eu estive em Caxias, cursava no Seminário Aparecida, o ginásio e o científico. Concluí em 63, que foi este período da legalidade, o início do golpe militar, depois de 64, e em 1º de março eu iniciei a Faculdade de Filosofia em Viamão. No final do mês, deu o golpe militar. E nós éramos estudantes, já um pouco politizados na época, existia movimento estudantil, movimento sindical, tinha muitos movimentos populares que se formaram na época do João Goulart. Então nós iniciamos o estudo e no 1º mês tivemos que encerrar as nossas lutas, que foram praticamente todas as entidades reprimidas e muita gente foi presa. Então aí começou um processo de reação, na medida que 64 dá o golpe militar, nós começamos um processo de reação estudantil, onde a gente trabalhava também junto com o meio operário e o movimento estudantil, e existia os movimentos camponeses também. Então, o meu período de estudo foi praticamente convivendo com o período ditatorial. E isso culmina depois em 68 com o AI-5, né? E aí fecha o tempo no Brasil com o governo Médici. Eu quero mostrar para vocês, antes de voltar a perguntar para o seu Pizzetti, o depoimento de um militar na época, seu Alvino Brugali. A gente vai ouvir, ele tem umas histórias interessantes, depois eu quero que vocês comentem um pouquinho sobre elas, certo? Vamos acompanhar aqui então. É que infelizmente hoje ainda somos poucos, né? Somos poucos remanescentes daquela época. Ao lado dessa questão meramente militar, como em 64, foi formada uma procissão na praça que foi até os Capuchinhos, com o bispo e as maiores autoridades passaram pela frente do quartel pedindo, como a Marcha da Família pela Liberdade, que se dizia na época, pedindo a intervenção do Exército para que aquela situação de desgoverno que o Brasil vivia mudasse. Mudou. Talvez radicalmente demais, talvez por muito tempo, talvez esse período tivesse sido reduzido, lamentavelmente não foi reduzido, porque alguém encontrou no ar o avião do presidente Castelo Branco e derrubou. Um outro avião bateu no avião dele e derrubou. Porque senão esses 3 anos ele ia encerrar e ia convocar eleições gerais. Com toda certeza ele ia fazer isso. Olha, do Exército, claro, o comandante da época aqui, que por sinal era um comandante interino, isso em 64, né? Virgílio da Silva Rocha, também recentemente falecido, que pegou uma situação delicada, porque o comandante havia sido transferido e o novo comandante nomeado não havia chegado. E ele pegou exatamente esse período. Tanto que no meu livro, o Quartel, que conta a história dos 50 anos do quartel, foi o único subcomandante para quem eu abri um capítulo especial, porque ele comandou o grupo durante 10 meses, exatamente nessa fase difícil de 64. Virgílio da Silva Rocha. Outro líder que nós tivemos aqui, militar, também hoje é falecido, Oswaldo de Paula Moreira, era casado com uma caxiense, ele é falecido, também um homem de princípios firmes, disciplinador, rigoroso consigo mesmo, rigoroso com subordinados. No meio dessas histórias, existem aqueles momentos que até eu diria meio, não digo humorístico, mas quase. Por exemplo, um colega meu, José Martinez Sobrinho, era peão do CTG Rincão da Lealdade. E lá ele tocava violão e tocava muito bem e cantava muito bem. E o Sr. Darwin Corsetti estava de aniversário. Fizeram uma festa no CTG
E esse meu colega sargento estava lá tocando, homenageando o Darwin Corsetti pelo aniversário. No dia seguinte, ele recebe ordem do comandante, hoje também falecido, coronel Clóvis Borges de Azambuja, que chegou a 4 estrelas, ou seja, ele chegou a ser general do exército, recebeu ordem de convidar o Corsetti para ir tomar um cafezinho no quartel. Então, se tomar um cafezinho, vou colocar entre aspas, né? Então, meu colega pegou a metralhadora, aquela metralhadora de mão, 3 soldados, um jipe, e foi lá, foi convidar o seu Darwin Corsetti para ir lá no quartel tomar um cafezinho. E o Darwin virou para ele e disse, mas o que é isso, sargento? Ontem você estava com o violão na mão, cantando parabéns a você para mim, hoje você vem aqui de metralhadora na mão. E depois desse fato, são aqueles bolos de neve, aquelas bolas de neve que vão se acumulando, vão aumentando o caminho. Darwin Corsetti e Clóvis Borges de Azambuja, que era o comandante do grupo, acabaram sendo avós da mesma neta, porque uma filha do coronel Clóvis de Azambuja casou com um filho do Darwin Corsetti. Veja só como é que são as coisas. Aquilo que você me perguntou antes, se tinha havido alguma repercussão, alguma represália, esse é um exemplo clássico e não houve. As pessoas se irmanaram novamente, entenderam, cada um defendendo seus princípios, cada um mantendo seu partido político, mas que se respeitavam. Tanto que duas famílias antagônicas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de princípios, eram antagônicas, a família do Corsetti e a família do coronel Azambuja. E, no entanto, a filha de um casou com o filho do outro. Então acabaram sendo avós dos mesmos netos, né? Havia aquela comissão geral de investigações, então eu fui escrivão dessa comissão de investigação, que eram inquéritos sumários que eram feitos. Eu fui escrivão, então eu sei, eu ouvi todos os depoimentos das pessoas. Por isso que eu te citei que o doutor Ordovás, Henrique Ordovás Filho, para dar o nome completo dele, em respeito a ele, ele disse claramente para o encarregado do inquérito, Major, se o senhor quiser me prender, o senhor me prenda, mas os meus princípios são esses, eu não mudo. E se o senhor quiser mudar, o senhor vá comigo num posto de saúde da periferia da cidade e o senhor vai ver a miséria que tem lá. Então o senhor vai lutar para que aquela miséria deixe de existir. Muito bem. Seu Pizzetti, o senhor foi convidado para tomar um cafezinho nesse período, como disse o Brugali? Não. Eu fui convidado para entregar as armas. Então, tu sabe que vinha um caminhão do Exército, com um batalhão, e eles sitiavam a casa em roda e vinha um com uma metralhadora prender a gente. Então, chegou o tenente, o coronel, não me lembro mais quem era, com uma metralhadora na mão e me pediu as armas e a minha mulher chegou e disse, assim nós tivéssemos uma arma para se defender. O senhor pode revistar a casa? Se não achar uma arma, por favor, me dê uma arma para me poder me defender, se for preciso. A coragem da minha mulher, nunca me esqueço. Mas o Brugali, ele elogiou o doutor Ordovás pela trajetória que ele ficou vivendo depois que derrubamos a ditadura. Ele é obrigado a mudar um pouco, mas ele foi muito impiedoso de dizer que gostaria que acontecesse que acontecesse de novo o golpe militar e implantasse a ditadura. Mas eu quero continuar a minha história do que aconteceu. Seu Pizzetti, então eu só vou chamar um rápido intervalo. No próximo bloco o senhor segura aí e vai contar todinha essa história, certo? Tá bom. Tá. Então aguarde o intervalo, um minutinho, já voltamos com mais histórias do tempo do regime militar em Caxias do Sul. Alimentos cultivados com agrotóxicos podem provocar graves problemas à sua saúde e da sua família.
Por isso é muito importante retornar às origens da verdadeira agricultura, sem a aplicação de pesticidas, herbicidas ou fungicidas químicos. Na Feira Ecológica de Caxias do Sul você encontra frutas, legumes, hortaliças, pães, geleias, biscoitos, farinhas, chás, sucos, mel, ovos e ervas aromáticas, sem agrotóxicos e mais saudáveis. Feira Ecológica de Caxias do Sul. Aos sábados, das 6h30 às 11h30, na Rua Augusto Pestana, no Largo da Estação Férrea. Quartas-feiras, ponto de venda de orgânicos, das 14 às 18 horas, no bairro Exposição, ao lado do Senai. Feira Ecológica de Caxias do Sul. Consumo consciente. Minuto Metalúrgico. O dissídio deste ano chegou ao fim com grandes conquistas. Porém, a luta dos metalúrgicos por valorização e em defesa dos seus direitos não para. O trabalhador metalúrgico de Caxias do Sul tem orgulho do que faz e é mão de obra de qualidade, que produz para o mundo. Mesmo assim, algumas empresas locais ainda insistem em desrespeitar direitos básicos de seus funcionários, quando não fazem os depósitos do fundo de garantia ou com antecipação e o não pagamento de férias e até rescisões incorretas. Essas e outras denúncias chegaram ao sindicato nos últimos dias. E é com a união da categoria que vamos garantir os direitos dos trabalhadores. Atitudes como essas não combinam com a relação de trabalho que se espera de uma empresa nos dias de hoje. O sindicato vai estar tomando todas as medidas necessárias para que esses trabalhadores sejam reparados no seu direito. Sindicato dos Metalúrgicos. Nossa classe fazendo história. Classe com o bom gosto dos planejados você encontra na Decorando Ideias. Coronel Flores, 391, entre a Júlio e a Pinheiro Machado. Fone 3214-8941. De volta com o segundo bloco do programa Movimento em Pauta, hoje falando sobre as histórias do período do regime militar em Caxias do Sul. Convidados Padre Roque Graziotin e Luiz Pisetti. Padre Roque, depoimento do Brugali chamou atenção alguma história? Conhecia alguma que ele contou ou não? O que o senhor achou? Olha, é interessante o depoimento do Brugali, porque ele revela a mentalidade daquela época. Revela quem estava de um lado e quem estava do outro lado. E o Brugali, ele é muito sincero no combate ao comunismo, porque o que eles queriam e o medo que eles tinham é que o Brasil se tornasse comunista. E por isso utilizaram todas as forças e organizações sociais, inclusive ele comenta a marcha da família, com Deus pela pátria, impulsionada pela Igreja Católica, um grande setor da Igreja Católica, queria celebrar o comunismo. Mas isso não vem dessa época. Isso já vinha de 1930, praticamente, a perseguição aos movimentos socialistas e comunistas, onde havia uma aliança do poder das classes dominantes para exterminar a possibilidade de se criar aqui no Brasil um regime diferente. Porque desde a origem do Brasil, ela sempre foi comandada pelos grandes capital agrário e depois industrial. Quer dizer, o trabalhador, seja do campo ou da cidade, queria algo diferente. E essa movimentação que originou o regime de 64 faz com que havia a possibilidade realmente de mudar as correlações de força. E aí, então, o Brugali acentua muito bem que eles estavam combatendo era o comunismo e entregando a possibilidade
de as alianças internacionais continuarem a dominar o Brasil. E por isso que nós revoltamos. Era estudante, era operários, era os agricultores, para ter a possibilidade de um Brasil melhor. E o que foi iniciado em 64 foi exterminar com todas as cabeças pensantes e as organizações populares que propunham realmente um novo ciclo da história do Brasil. Pizzetti, o senhor era acusado de quê? De ser comunista, agitador? O que acusavam o senhor naquela época? No processo, que quando nós recebemos uma indenização que nós pegamos em Brasília, disseram que eu fui agitar greve em Novo Hamburgo, que não conhecia Novo Hamburgo. Tu vê como eles inventavam as coisas. Mas eu era porque era líder comunitário e atuava como presidente da Associação dos Bairros, que foi a segunda associação de bairro, foi eu que fundei no bairro Madureira, a pedido do Dr. Percy Vargas de Abreu Lima, e atuava nos sindicatos. E atuávamos em todas as lutas que naquela época não tinha miséria, não tinha desemprego, não tinha favela. E Caxias do Sul ainda fazia passeata contra a carestia da vida, e nós, através das associações de bairro e através dos sindicatos reunidos, travamos uma luta e reivindicamos um açougue popular. Então, os operários tinham o direito de comprar a sua carne mais barato. Mas entrando na questão mesmo do golpe de 64, é o seguinte, continuando na passeata de 20 de setembro de 1961, que nós comemoramos a posse do João Goulart, desfilando em Porto Alegre, aí veio a cassação, quando deram o golpe em 64, veio a cassação dos políticos. Mais de 4.000 políticos dos melhores pensantes da sociedade foram cassados. Mais de 10.000 políticos pensantes foram exilados. E 144 desaparecidos. Esses 144 desaparecidos era a organização dos líderes comunistas. Em São Paulo, por exemplo, foi preso todo o comitê. Preso não, foram sequestrados, que a família até hoje não sabe onde estão. Então, esses 144 foram torturados até a morte. Aquele que resistia à tortura, eles davam uma injeção para matar cavalo de até 500 quilos. Outros, eles cortavam até em 14 pedaços e enterravam em lugares diferentes para ninguém descobrir a barbaridade que a ditadura estava fazendo. Seu Pizzetti, aqui em Caxias teve tortura? O senhor foi torturado? Aqui em Caxias, foi o que foi torturado foi 3 pessoas. Foi o Adair Castilho, o Ruaro e um tal de Hilário Pinha. Esse Hilário Pinha, através da tortura, ele fez 9 operações e ficou só com um palmo de tripa e ainda está lutando por uma sociedade melhor. Isso aqui em Caxias. Caxias. E o senhor como é que foi tratado quando foi preso? Como é que trataram o senhor? Nós fomos tratados porque tu sabe que quando deu o golpe, a polícia sabia que nós estávamos lutando por uma sociedade melhor, que eram as reformas de base. Então, os policiais eram nossos amigos.
E nós lá fomos interrogados ligeiramente quando nós ficamos 8 dias no parquet, recebia uma refeição por dia muito mal, e depois eles vieram e fizeram uma interrogação muito ligeiro e sempre transportavam nós de noite com um aparato policial, com um fuzil de baioneta calada, e fomos transferidos lá para o SESM. É um prédio que o Brizola fez para os menores abandonados. Então fomos transferidos para lá e nós ficamos 36 dias. Eu fiquei 36 dias no SESM e nós lá lutávamos por mais conforto. Nós lutamos por um colchão, depois lutamos por um travesseiro, depois por um lençol, depois lutamos por beliche e depois lutamos por pátio. Tínhamos dois horários de pátio, um de manhã e um de tarde. E aí inventaram de trocar o delegado, e o delegado que entrou tirou o pátio. Ele não durou 24 horas lá, porque nós se organizamos lá dentro, expulsamos ele e tiveram que voltar o outro delegado que dava a nossa liberdade para ter paz. Mesmo presos, continuaram na luta, reivindicando aquele papel de líder comunitário, os líderes sindicais. Eu quero mostrar antes, seu Pizzetti, um depoimento do ex-prefeito Mansueto, que também viveu esse período. O senhor falou dos políticos que foram caçados, ele como vereador na época, certo? E já voltamos para comentar sobre o que ele falou. Podem acompanhar aqui. Houve o golpe de 64, que nos deixou sem liberdade, sem democracia, sacrificando uma geração inteira, quase 20 anos de escuridão no país. Temos lá, me lembro de alguns nomes, não vou citar todos para não cometer injustiça. Ernesto Bernardi, que era do antigo Partidão, do Partido Comunista, uma figura extraordinária, o Bernardi. Depois ele foi vereador comigo na Câmara Municipal. O Bernardi era um sujeito digno, um sujeito capaz, um sujeito que se dedicava de corpo e alma à vida sindical. Realmente, Caxias deve ainda prestar uma grande homenagem a ele, por certo. E eu conto até o episódio do Ernesto Bernardi, que depois de 64, ele foi preso. Eu, como líder da bancada do então MDB, na Câmara Municipal, fui ao quartel, pedir por que tinha o prendido, que era um homem doente, ele já estava bem doente. E o comandante do terceiro grupo, que na época era o... Depois foi comandante do terceiro exército, o general Zambuja, na época coronel Zambuja, me recebeu, me serviu um cafezinho, foi bem tratado, né? A gente sempre vai com medo numa ocasião dessa, mas foi muito bem tratado e disse: o que que vocês querem? Eu quero que o senhor liberte o Bernardi, que está doente e que a família está preocupada. Dizer: muito bem, eu vou libertá-lo sob a tua custódia. E mandou chamar o Bernardi. E eu disse: e o Bernardi não é comunista, coisa nenhuma. O Bernardi é um sujeito nacionalista, defensor da Petrobras, mas não é comunista. E o Bernardi era um sujeito positivo, né? Chamaram o Bernardi lá na sala do comando e o coronel perguntou a ele: você é comunista? Ele: sou. Aí a minha argumentação toda caiu por terra, mas ele veio comigo, soltaram ele. Bom, em 64, eu fui intimado para comparecer ao quartel aqui de Caxias e foi inquirido lá pelo capitão Ilman. Não sei se está vivo, tomara que esteja ainda, fizemos uma amizade muito boa. Ele era bem mais velho do que eu. E o capitão Ilman puxou da mesa uma cópia do telegrama que eu tinha passado para o Jango, dizendo: aqui estou em defesa da lei, da ordem e da Constituição. E me perguntou: esse seu telegrama aqui não é um tanto quanto subversivo? Aí eu digo: posso lhe fazer uma pergunta? Dizer: não, inquirido é você. Não, mas fora do protocolo. Eu era vereador, né? Então eles me respeitavam um pouco. Fora do protocolo, o senhor aderiu ao golpe de Estado, à Revolução, desde o primeiro momento? Ele levantou e disse: desde o primeiro momento. Então, no momento que eu passei esse telegrama, capitão, o senhor é que era o subversivo.
que eu estava em defesa da Constituição, o senhor queria derrubar um presidente. Eu estava na faculdade de Direito Constitucional, e fiquei aguardando. Sabe que ele ficou e disse, bem, aí tu tens razão. E voltou, e parou por aí a Inquisição. Acabamos de ver então o depoimento do ex-prefeito Mansueto. Já estamos encerrando o programa, eu quero uma declaração final de cada um. Padre Roque, aquele período, o que marcou, o que ficou, o que fica de lição, as principais questões ligadas, o que ficou para hoje? Olha, para mim, como estava iniciando, tinha 18 anos em 64, marcou que todo ser humano ele tem que trabalhar fundamentalmente para a conquista da liberdade. Que a gente tem que se organizar, ter ideias e ter ideais. E quando a gente tem isso, a gente não esmorece. E isso me ajudou no processo educativo, e depois em 72 eu vim para Caxias, e ajudar a organizar, a reorganizar os movimentos populares, sindicais que tinham sido fechados. E a gente ajudava através das comunidades de base, da igreja, da organização popular, e me engajei no movimento dos Centros de Direitos Humanos, que era para recuperar a nossa história, recuperar as pessoas, e também na organização da Pastoral Operária, que a gente ajudou a organizar em nível de Brasil, para conseguir sair do sufoco ditatorial e conseguir realmente as liberdades democráticas. O padre chegou a rezar alguma missa com soldados acompanhando, ou depois chegou a ter algo assim? Nós chegamos, sim, e tinha sempre no Cristo Operário, bairro Planalto, um militar, que a gente não sabia quem era, que vinha acompanhar o que era dito e não dito durante as celebrações. Que ano isso? Isso a partir de 73, ele já sempre nos acompanhava ali para ver se a gente estava fazendo subversão. Então o problema era o controle que eles exerciam do pensamento, da organização, da movimentação. E o 1º de maio, que foi recuperado, foi a partir da Pastoral Operária, dentro da catedral, porque não se podia fazer nenhuma manifestação ainda nos inícios dos anos 70, de resgatar a história do movimento operário. Eu recordo que fizemos aí uma simbologia da panela vazia, panela vazia dos movimentos de organização para celebrar o 1º de maio, nessa já processo de redemocratização. Obrigado, então, Padre Roque, pela participação. Seu Pizzetti, o que fica desse período para o senhor? Se arrepende de alguma coisa? De ter participado até de luta armada? Não. Faria a mesma coisa que eu fiz e nós, por exemplo, se não tivesse dado o golpe de 64, hoje nós seria primeiro mundo. Então, veja que nós estamos na mesma luta para conquistar aonde nós estávamos naquela época. Que nós estávamos já fazendo as reformas de base, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma bancária, em vez de especular o dinheiro na bolsa, investir na agricultura, na indústria e no comércio para que pudéssemos desenvolver o Brasil, que é um gigante adormecido. Mas a minha prisão, eu quero te dizer o seguinte, quando nós voltamos de Porto Alegre, eu tinha que assinar o ponto 2 vezes por dia no quartel, uma vez de manhã e outra vez de tarde. Depois de 2 anos, passaram para a polícia, uma vez por dia. Depois porque foi 6 anos. Depois mais 2 anos, tínhamos que se apresentar uma vez por mês em Porto Alegre. Nós, o doutor Ordovaz, doutor Percy, Ernesto Bernardi, Bruno Segala, enfim, toda a nossa organização do partidão, que era o PCB, tínhamos que fazer esse trabalho. Mas quando eu fui preso e que me levaram para o quartel,
Eu cheguei lá, fiquei confortado, porque vi todos os meus companheiros, eles botavam nós sentados, virados para uma parede, e um soldado atrás com um fuzil de baioneta calada. Digo, aqui vamos ser fuzilados. E aí chamaram um ônibus e embarcaram nós no ônibus e com um soldado com um fuzil do lado de cada um no banco. Como se nós fôssemos os piores bandidos que queríamos deixar uma sociedade digna para vocês que são jovens, que não conhecem essa história. Eu queria ter o tempo suficiente para mim começar a contar essa história viva que nós passamos. Seu Pizzetti, infelizmente o tempo aqui é curto, mas a gente está fazendo uma série de especiais, como vai chegar aos 50 anos do golpe. Não se preocupa, estamos bolando documentários, mais programas de entrevista e com certeza a sua história é riquíssima e vamos contá-la toda. Muito obrigado pela sua participação e pela belíssima história. Eu que agradeço a oportunidade de dizer alguma coisa, porque essa é uma história que o povo deve conhecer. E com certeza vai conhecê-la cada vez mais. Isso não tem dinheiro que pague essa oportunidade para que a sociedade possa conhecer o que nós passamos em 1964. E a gente espera que a Comissão da Verdade, que está sendo criada pela presidenta Dilma e espalhada pelo Brasil inteiro, recupere a outra versão que nunca foi colocada. Porque é sempre a versão do poder dominante que realmente é repassado. E está na hora da Comissão da Verdade rever essa muito bem lembrado, a Comissão da Verdade, deixar o site também para o pessoal que quiser mais informações sobre isso. E muito obrigado pela participação. Obrigado, seu Pizzetti. Obrigado, Padre Roque. E no próximo programa, mais um tema de interesse da comunidade caxiense. Você pode enviar sugestões através do e-mail movimentoempauta@tvcaxias.com.br, em nossa página no Facebook e em nosso canal no YouTube. Movimento em Pauta, toda segunda-feira às 21h30, com reprise na quinta-feira às 21 horas. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.